Neste momento quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e nessa oportunidade, quero falar um assunto sobre o Espírito Santo quando se trata de chamar alguém para a obra. Então, nós iremos, nesse momento, quero trazer aqui uma palavra que fala sobre o Espírito Santo quando chama alguém para fazer a obra de Deus, certo? Então, nós iremos para a leitura inicial. Eu quero tomar por base um versículo que ele encontra aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, e o versículo de número 2 é o nosso ponto de partida para a nossa meditação, porque o nosso tema é chamado pelo Espírito Santo. Então, eu quero ler um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 2, diz assim a Bíblia: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse aqui é o versículo que nós vamos tomar por base e o tema da nossa meditação nessa noite. É a palavra que nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre chamado pelo Espírito Santo. Esse é o nosso tema. Então, nós temos aqui uma introdução, duas razões e uma conclusão. Então, para nós começar, vamos para a introdução que está dizendo assim: nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre a chamada missionária de Barnabé e Paulo. A igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum quando o próprio Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo pelo seu respectivo nome. Veja isso. A igreja matriz em Jerusalém ainda estava com a visão missionária voltada apenas para os judeus. Porém, em Antioquia da Síria havia nascido uma igreja com um grande ardor missionário, e neles esse fervor missionário o Espírito Santo soprou e enviou, capacitou Barnabé e Saulo para realizar a primeira viagem missionária transcultural. Então, veja bem que a palavra de Deus está falando para nós. Então, o tema do nosso assunto aqui é chamados pelo Espírito Santo. Esse é o nosso tema. Então, vamos começar a entender. Eles foram avaliados, aprovados pelo Espírito Santo. Então, veja bem, eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo chamasse ele pelos seus nomes. Chamou a Barnabé e a Saulo pelos seus nomes, porque a Bíblia nos diz que eles estavam orando. Tanto a igreja estava orando, como o Barnabé e Paulo também estavam orando. E durante esse período, o Espírito Santo achou por bem levantar eles como o missionário no seu tempo. Então, foi o que o Espírito Santo fez. Chamou Barnabé e Saulo para a obra missionária, chamando pelos seus nomes, certo? Então, a Bíblia está dizendo que eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo os chamou para a obra. Bom, a cidade de Antioquia já havia sido um campo missionário para Barnabé e Paulo. Entendendo? Para Barnabé e Paulo, então a igreja de Antioquia já tinha sido um campo missionário. Durante esse período que eles estavam em Antioquia, e eles estavam buscando a Deus, a igreja estava orando, eles estavam orando, então foi um tempo em que o Espírito Santo estava avaliando e aprovando tanto um como o outro, para que o Espírito Santo os chamasse e para que eles fossem enviados, chamado, avaliado, aprovado
e enviado pelo Espírito Santo. Veja bem que a obra de Deus, ela é assim. Então nós encontramos esses versículos, tem alguns versículos que eu não vou ler. Tem esse versículo, tem Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 22. Então, aqui a Bíblia está dizendo que o campo missionário para Barnabé e Paulo já tinha então começado. E eles foram avaliados, eles foram aprovados e eles foram enviados pelo Espírito Santo. Porque a igreja estava orando. É o grande segredo é esse. Antioquia tinha sido uma escola missionária para Paulo e Barnabé. Certamente o ano em que passaram trabalhando ali serviu para o Espírito Santo avaliar e aprovar o trabalho de cada um deles. Veja bem, agora encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Está aqui esses versículos, 25 e 26, que está falando isso daqui. Vamos ler aqui para ver. Partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todos o ano reuniram naquela igreja e ensinava muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Está vendo aí? Então aqui está a Bíblia dizendo que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi em Antioquia, quando eles estavam reunidos, certo? Então aqui está dizendo que quando foram chamados, Barnabé saiu para Tarso para buscar o Saulo, que era o Saulo e passou a ser Paulo. Muito bem, então a Bíblia está dizendo para nós o seguinte, que o Espírito Santo havia avaliado e aprovado para o trabalho. Entendeu? E a Bíblia está dizendo que durante um ano eles ficaram reunidos, eles ficaram fazendo a obra, e depois de Antioquia, agora o Espírito Santo chama eles para que eles fossem enviados para eles fazer a obra missionária em outra cidade. Então, o Espírito Santo fez uma obra gloriosa na vida dos dois homens chamados para missões. De acordo com Atos 13, o versículo 4, Barnabé e Paulo foram enviados pelo próprio Espírito Santo. Vou ver aqui, vejamos então, capítulo 13, o versículo 4. 13 e 4 de Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia e dali navegaram para Chipre. Veja bem que aqui a palavra de Deus está confirmando que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi quem enviou a Barnabé e Saulo para a obra missionária. Está entendendo? Então, durante um ano eles ficaram reunidos, eles ficaram fazendo uma obra no local que eles estavam, e depois o Espírito Santo, por sua vez, acha graça neles dois, e a Bíblia diz assim que o Espírito Santo agora chama Barnabé e Saulo para a obra de missões, a obra missionária, para que eles pregassem a palavra de Deus. Então, aqui está a Bíblia revelando para nós a chamada de Barnabé e de Saulo, que ele passou a ser chamado Paulo, o apóstolo do gentil, o apóstolo Paulo. Está vendo? Então, Barnabé e Paulo foram enviados pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que tinha dito a Bíblia aqui que havia avaliado eles e havia aprovado eles e havia chamado eles pelos seus nomes, agora o Espírito Santo envia eles. E eles saem para fazer a obra de missões.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 9, o versículo 12, fica bem claro a presença do Espírito Santo confirmando e aprovando a obra da evangelização realizadas por eles. Veja bem, a Bíblia está dizendo aqui para nós que eles foram chamados e eles foram enviados pelo próprio Espírito Santo. E aqui agora está dizendo que fica bem claro a presença do Espírito Santo confirmando e aprovando a obra da evangelização, certo? Realizada por eles. Entende? Então o que a Bíblia está dizendo para nós? Está dizendo a Bíblia que quando o Espírito Santo, ele chama o homem para fazer a obra de Deus, mas por que então hoje existe muita dificuldade e é um pouco diferente ou muito diferente do que acontecia na igreja dos primórdios? O segredo é que a igreja primitiva, ela começou a igreja debaixo da graça, com toda a garra, com toda a força, com toda dedicação, e a Bíblia prova para nós em tudo que eles oravam e que eles buscavam e que eles continuavam buscando a Deus em oração, tanto os apóstolos, tanto a igreja, porque todos que convertem a Jesus têm que viver em oração. E por que o Espírito Santo falou tanto e se preparou e avaliou e aprovou e enviou? E o próprio Espírito Santo falou chamando o nome deles. Primeiro, a igreja estava em oração. Segundo, eles viviam em oração. E terceiro, Deus estava fazendo uma obra na terra. E essa obra não pode parar porque a igreja ainda não foi arrebatada da terra. E só pode parar de pregar o evangelho quando Jesus tirar o salvo da terra. Enquanto não tirar o salvo, eles continuam na terra. Então tem que pregar. O que é diferente é que muitas vezes muita gente que estão na direção na frente não tem a visão espiritual de obras missionárias, do que é realmente a igreja, o que é necessário para que o povo cresça, como a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Então, a maioria da vez, falta a visões espiritual no nossos dias para que a igreja ela permaneça orando, jejuando, buscando para que o Espírito Santo fala. Porque às vezes hoje os homens não deixam o Espírito Santo falar, é eles quem falam. Em tudo mais, é os homens que falam. Então o Espírito Santo já não acha mais lugar para falar. Por isso que no nosso dia nós encontramos muita dificuldade por causa disso. Porque o Espírito Santo já não é como era antes. Por quê? Porque não há lugar para o Espírito Santo falar, então ele não fala. Então os homens faz e muitas vezes dá errado. Mas quando o Espírito Santo fala, tudo dá certo, certo? Então está aqui a palavra de Deus falando para nós concernente a obra missionária nos tempos da igreja primitiva, que eles estavam debaixo da graça, debaixo da unção, debaixo da obediência. Era a igreja que pregava a palavra e vivia a palavra, era os obreiros dedicados a Deus e tinha a unidade, certo? E aí, então, o Espírito Santo falava, o Espírito Santo trabalhava, o Espírito Santo aprovava, o Espírito Santo avaliava e o Espírito Santo enviava e chamava até pelo nome, porque é o que a Bíblia está dizendo aqui, que o Espírito Santo chamou pelo seu expectativo nome, ou seja, chamou o nome de Barnabé e de Saulo, que é o Paulo, que era o Saulo de Tarso antes, e passou a ser chamado apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Entendeu? Então o que acontece? Para que o Espírito Santo, ele fala, é necessário que haja lugar para ele falar. Agora, se os homens ocupam o lugar do Espírito Santo e não deixam o Espírito Santo falar, então o Espírito Santo não pode falar. Porque ou o Espírito Santo fala, ou os homens falam. Então, se está na direção do Espírito Santo, então o Espírito Santo fala, mas se não está, o Espírito Santo não pode falar. Então, é por isso que é necessário que haja uma mudança, haja transformação,
haja uma dedicação para um povo chamado crentes, chamado igreja, e que é necessário que passa pelo processo chamado o processo da conversão, o processo da oração, para que o Espírito Santo possa achar lugar no meio do povo, no meio da igreja, e escolher a pessoa certa, para que ele possa enviar para a obra missionária. Não é todo mundo que é para ser obreiro, não é todo mundo que é para ser enviado para a obra de missões, não é todo mundo. E a Bíblia diz muito claro, o Espírito Santo, ele sabe quem ele pode enviar. Mas aí que está a grande dificuldade. Se não há lugar para o Espírito Santo falar, então os homens falam. E às vezes os homens falam e mandam e dá tudo errado. Por que muitas pessoas é enviada e ela volta para trás? E não acontece nada. Ah, o irmão foi enviado, mas não conseguiu fazer nada, voltou. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo que enviou, não foi o Espírito Santo que preparou, ele não foi preparado pelo Espírito Santo, não foi enviado pelo Espírito Santo, foi o homem que mandou, foi o homem que ordenou e não consegue fazer. Por isso que a obra missionária, ela tem o seu segredo, e o segredo está na direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo na direção, então a obra cresce, a obra vai, a obra anda, e as almas se convertem, foi o que aconteceu aqui. Mas se o Espírito Santo não estiver no centro da vontade da igreja, então a igreja não pode crescer, porque se o Espírito Santo não está no centro da igreja, como que a igreja cresce? Como que o Espírito Santo vai falar? Como que o Espírito Santo vai chamar se o povo não está na direção do Espírito Santo? Então é necessário que, para que a igreja cresça, e que para que o Espírito Santo avalie as pessoas, envie as pessoas, chama as pessoas, tem que estar dedicado. A Bíblia disse aqui para nós lemos que ele estava em jejum e oração, certo? A igreja em jejum e oração, com todos os seus expectativos obreiros. E aí então foi aonde que a Bíblia diz que o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo pelos seus nomes, e o próprio Espírito Santo envia, e o próprio Espírito Santo, a sua presença estava na vida deles e da igreja. Então o segredo é esse. Quer crescer? Quer. Então deixa o Espírito Santo ficar na direção. Quer crescer? Quer crescer? Quero crescer. Então, mas como vai crescer se o Espírito Santo não está na direção? É a mesma coisa, se o carro, você vai dirigir um carro e ele não tem volante, como você vai dirigir? Explica para mim. Não tem como, você não vai dirigir um carro sem volante. É a mesma coisa a igreja, se ela não tem o Espírito Santo, ela não tem direção. Um carro, você só dirige um carro se ele tiver com o volante. Se você arranca o volante fora, você não consegue dirigir ele. Por quê? Porque ele não tem volante. Então é a mesma coisa a igreja. A igreja, para ela crescer, a igreja, para ela realmente ser igreja de Jesus, tem que o Espírito Santo estar no centro, porque o Espírito Santo é a direção. O Espírito Santo é quem fala através da palavra. O Espírito Santo é quem dirige. O Espírito Santo é quem chama. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo, ele que tem que estar no centro da igreja, que seja uma igreja que está na direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo guia, para que o Espírito Santo fala, para que o Espírito Santo faz acontecer aquilo que é para ser feito, certo? Então isso é que falta hoje nos nossos dias. Pessoas que estão na direção, mas não estão debaixo da ordem do Espírito Santo. Faz o que quer, faz o que pensa, então por isso é que não consegue enviar pessoas que são realmente preparadas, realmente chamadas, realmente testadas, realmente capacitadas pelo Espírito Santo para que possa atender a obra missionária. Esses homens aqui, eles estavam em jejum e oração, a igreja estava em jejum e oração, buscando a Deus, orando a Deus, e agora então o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo vai e chama, o Espírito Santo avaleia, o Espírito Santo envia, e a presença do Espírito Santo estava na vida deles, e por isso que acontecia a igreja primitiva, foi a igreja vitoriosa, porque o Espírito Santo estava na direção. Nós vivemos em um século em que o Espírito Santo, ele não tem mais lugar como ele tinha antes. Existem muitas palavras, muito barulho e pouco poder. Por quê? Porque se não tiver a vontade do Espírito Santo, se não tiver na direção do Espírito Santo, então a igreja não vai crescer. A igreja ela vai ficar aí como uma árvore que não dá fruto. Essa é a realidade. Agora, se os homens se humilhassem e se colocassem no lugar de homens que como Deus quer, então aí poderia dar lugar para o Espírito Santo. Se der lugar para o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vai fazer o que ele fez aqui. Enquanto ele não der lugar para o Espírito Santo, não vai acontecer o que aconteceu aqui, certo?
Então, a Bíblia deixa bem claro para nós que o Espírito Santo, ele é quem avalia, é ele quem envia e é ele quem prepara os enviados, certo? Então a obra do Espírito Santo, ela tem que estar em atividade no centro da vontade de Deus para que a igreja ela possa crescer. Porque se o povo não ora, se o povo não busca, se o povo não jejuma, se o povo não está dentro da vontade de Deus, então o Espírito Santo não pode fazer nada. O Espírito Santo não pode trabalhar. É por isso que o mundo sofre e o mundo sofre, porque os homens estão saindo da vontade do Espírito Santo e não tem lugar para o Espírito Santo mais. Tudo pode, tudo é normal, vive como quer e faz o que quer e diz que está fazendo a obra de Deus. Por isso aqui não acontece as coisas como elas deveriam acontecer. Entendeu? Então eu vou dividir isso aqui em duas partes. Primeira parte nós faremos sobre a chamada de Barnabé e Paulo. Está escrito aqui, eles foram avaliados e aprovados pelo Espírito Santo. E agora nós iremos continuar o mesmo assunto, baseado no versículo que nós lemos, capítulo 13, o versículo 2 do Atos dos Apóstolos. E estarei trazendo a segunda parte, que é o Espírito Santo é o guia de missões. Então nós iremos agora para a segunda parte, o Espírito Santo é o guia de missões.